Bem-vindo ao projeto Técnica Feynman. Hoje continuaremos o estudo da disciplina de português. Você vai aprender, nem que seja a última coisa que você faça. Na última aula, estávamos relatando alguns casos de pronomes pessoais do caso reto, quais que retomam objetos diretos, no caso os e as, e quais que retomam objetos indiretos, no caso o lhe. O lhe também pode retomar um complemento nominal e um adjunto adnominal. Hoje continuaremos o estudo dos pronomes, desta vez pronomes demonstrativos e pronomes relativos. Quem são os pronomes demonstrativos? Os pronomes demonstrativos são este, esta e isto, esse, essa e isso, e aquele, aquela e aquilo. Perceba, quando nós usamos um, quando nós usamos outro. Basicamente, a relação é em relação ao espaço. Quando ele se referir a espaço, também será conhecido como deítico. Quando se está próximo de quem fala, você se refere então utilizando este, esta e isto, quando se está próximo. Próximo de quem fala. Quando se está próximo de quem ouve, deve-se utilizar esse, essa e isso. E quando estivermos distante de ambos, utilizaremos então aquele, aquela e aquilo. Com relação ao tempo, no tempo presente, nós então utilizaremos este, esta e isto, no tempo presente. Se estivermos no passado ou no futuro próximo, deveremos utilizar esse, essa e isso. Por exemplo, esse ano tal coisa vai acontecer. Enfim. E também poderemos utilizar o aquele, aquela, aquilo quando estivermos nos referindo ao passado e, no caso, ao futuro distante, naquele ano, enfim. Com relação ao contexto, esta é a informação mais relevante. Com relação ao contexto, os pronomes demonstrativos este, esta e isto, eles apresentam a informação, eles são pronomes catafóricos. Você cata o que está na sua frente, ou seja, você irá apresentar a informação. Então, o que eu tenho a dizer sobre tal coisa é isto, : Perceba? E aí depois eu vou falar o que eu tenho para dizer. Então, eu estou apresentando a informação. Para apresentar, eu uso este, esta e isto. Por outro lado, quando eu quero retomar uma informação que já foi dita, eu vou utilizar um pronome anafórico. Neste caso, esse, essa e isso. Então, esse, essa e isso é sempre com relação ao passado. É um pronome anafórico, para trás. E o este, esta e isto é um pronome catafórico, com relação ao futuro, ao que será apresentado. Essas são as principais diferenças. E o aquele, aquela e aquilo irá retomar o primeiro termo, também sendo um pronome anafórico. Então, o primeiro termo, lá, o primeiro mais distante na frase, será retomado pelo aquele, aquela e aquilo. Interessante, não é mesmo? Com relação a essa questão contextual, nós estamos basicamente tratando de coesão e coerência. Perceba, a coesão ela poderá ser sequencial ou referencial. Ela será sequencial quando se tratar de conjunções, com o mesmo sentido, advérbios e preposições. Então, preposições, advérbios e conjunções promovem uma coesão sequencial. Como estamos falando de conjunções, vamos brevemente então relembrar algumas questões de conjunções. A conjunção ela faz uma referência de coesão sequencial. Apenas aqui alguns exemplos de conjunções. Temos que saber que o embora é uma conjunção concessiva e se tem o mesmo significado de apesar de. Embora, apesar de, tem o mesmo significado, o significado de concessão. Contudo, se você usar o apesar de, o verbo deve estar no infinitivo, sempre. Perceba, embora é diferente de no entanto. Embora é diferente de entretanto.
Entretanto e no entanto são sinônimos e são conjunções adversativas. Perceba, estas são uma adversidade, enquanto que o embora e o apesar de são conjunções concessivas. São dois tipos distintos de conjunções. Ainda, à medida que, perceba a crase, à medida que é um tipo de conjunção de proporcional, que estabelece uma proporção, ao passo que, na medida em que, aí sim estamos diante de uma conjunção causal. Então, à medida que é a proporção, na medida em que estamos diante de uma causa. Perceba a diferença, a sutileza que existe entre os dois casos nessa conjunção. E por fim, temos um pequeno exemplo que se correlaciona ao desde que. Desde que é uma condição. E também pode estar correlacionado ao tempo. Então, isso foi um breve resuminho das conjunções, sendo aquelas mais relevantes, aquelas que têm maior diferença entre si, o embora sendo diferente de entretanto e no entanto, porque o embora é concessivo, e o no entanto e o entretanto são adversativos, e o exemplo do à medida que sendo uma proporção e na medida em que sendo uma causa. Tudo isso, pois estávamos falando de coesão. Coesão sequencial. Coesão sequencial ela é realizada por conjunções, advérbios e preposições. Mas nós iniciamos a aula hoje falando de pronomes demonstrativos, este, essa, isso e aquilo. E estes fazem um tipo de coesão referencial. Lembra? Referencial. O catafórico e o anafórico. Em termos de retomada, apresentar a informação ou retomar a informação. Esse era o caso. Portanto, em termos de coesão referencial, ela poderá ser feita de forma anafórica, ou seja, antes, está referenciando algo que veio antes, e isso será feito através do pronome demonstrativo com duplo S, ou seja, aquele que retoma. Quem é que retoma? Esse, essa e isso. Perceba? Pronome demonstrativo, esse, essa e isso. No contexto, retomam a informação, sendo, portanto, pronomes anafóricos. É exatamente isso que nós estamos falando. A coesão referencial com relação ao pronome, no caso anafórico, deve ser utilizado o pronome com duplo S, esse, essa e isso, pois eles retomam a informação. Enquanto que em termos de coesão referencial catafórica, você cata o que está depois, o que está na sua frente. Portanto, nós estaremos utilizando um pronome demonstrativo com ST, pois ele apresenta. Perceba, tem um ST dentro de apresenta. Apresenta serão, no caso dos pronomes este, esta e isto. Estes são os pronomes que realizam a coesão referencial catafórica. É exatamente isso que está descrito aqui. Este, esta e isto promovem, em termos de contexto, a apresentação da informação, sendo, portanto, pronomes catafóricos. Isto foi com relação à coesão. Vamos aproveitar que já estudamos a coesão e vamos estudar brevemente a coerência. O que é a coerência? A coerência é com relação à não tautologia, ver com os olhos, ou a não contradição. E também em termos de relevância. São as três coisas que definem que são relevantes com relação à coerência. Ainda, quando estivermos diante de uma denotação, estamos diante de no sentido do dicionário, um sentido literal. Então, a denotação se refere ao sentido do dicionário, ou seja, ao sentido literal. Enquanto que a conotação é um sentido figurado. São figuras de linguagem. Por exemplo, a metonímia. A metonímia é a troca do conteúdo pelo continente. Essa é uma figura de linguagem, metonímia. Então, realizamos brevemente o estudo
dos pronomes demonstrativos aplicados ao contexto de coesão e coerência. Mas isto não é tudo, pois agora estudaremos os pronomes relativos, e estes sim são mais relevantes. O pronome relativo, sempre que você o observar ou localizar, você deve lembrar. O pronome relativo é igual à oração subordinada adjetiva. Ponto. É porque é. É simples assim. Quais são os pronomes relativos? O pronome que será a maioria das vezes substituído por o qual ou a qual. O pronome cujo, que será um pronome possessivo e ele estará sempre entre substantivos. Ele sempre irá retomar o anterior e irá concordar com o posterior, sempre. E também o pronome onde. Onde será sempre utilizado lugar em que ou lugar no qual. Estes são os pronomes relativos. Contudo, não é tão simples assim, não é mesmo? Vamos agora estudar um caso específico de pronome relativo. Por exemplo, não trouxe o livro que você me pediu. Não é um advérbio de negação, né? Não, então foda-se. Não trouxe o quê? O livro, objeto direto, trouxe verbo transitivo direto. Não trouxe o livro que. Estamos diante de um pronome relativo. Não trouxe o livro o qual você me pediu. Perfeito. Vamos continuar a análise então. Você me pediu. Quem é que pediu? Você é o sujeito. Você pediu para quem? Para mim. Portanto, me é o objeto indireto do verbo pediu. Só que você pediu o quê? O livro. E neste caso, o que está nessa frase, como um pronome relativo da oração subordinada adjetiva, que é basicamente essa segunda oração aqui, ele está exercendo o papel de objeto direto, uma vez que ele retoma o livro e está presente na segunda oração. Então, você pediu para mim, objeto direto, o me é o objeto indireto, pediu o quê? O livro. O livro está sendo substituído pelo pronome relativo que. Neste caso, objeto direto do verbo pediu. Assim é fácil, não é mesmo? Aparentemente é. Agora perceba a sutileza do segundo exemplo. Não o trouxe. Não trouxe o que você me pediu. Não trouxe, ou seja, eu não trouxe o que você me pediu. Vamos novamente. Não trouxe o. Não trouxe o quê? O que você me pediu. Complexo, né? Verbo transitivo. O trouxe continua sendo verbo transitivo direto. Este o é como se fosse aquilo. Não trouxe aquilo que você me pediu. Vamos retomar brevemente. O aquilo é um pronome demonstrativo. Perceba, ele está aqui, ó. O, aquilo. Pronome demonstrativo. Retoma o primeiro termo, pronome anafórico. Então é como se ele estivesse retomando o livro lá de cima. Não trouxe aquilo que você me pediu. Perceba, você me pediu. Quem pede, pede alguma coisa a alguém. Alguém a mim. Você me pediu. Objeto indireto. Só que você pediu o quê? O livro. Então, este que, ele está ainda assim retomando o livro. Ele continua sendo um objeto direto. Só que perceba que desta vez ele está acompanhado deste artigo. E esse artigo, na verdade, é um pronome demonstrativo. Porque nós poderemos substituí-lo por aquilo. Nós devemos substituir ele por aquilo. Não trouxe aquilo que você me pediu. Aqui você não consegue substituir por o qual, continua sendo aquilo que você me pediu. Mas ainda assim estamos diante de um caso de um pronome relativo e uma oração subordinada adjetiva. Este é um exemplo mais peculiar no qual o pronome relativo que não consegue ser diretamente substituído por o qual ou a qual,
Mas ainda assim, como ele está se referindo a um termo anteriormente citado, nesta frase seria o, que seria o pronome demonstrativo aquilo, mas que ainda assim estaria se referindo ao livro. Perceba a sutileza que pode estar presente nos casos de pronomes relativos e demonstrativos.